Pessoal, boa noite. A gente vai começar aqui a nossa aula de número 9, falar um pouco sobre interpelações e ação de despejo. Vou começar aqui compartilhando a tela com vocês. Só lembrar que tá dando a conexão um pouco ruim aqui. Se tiver, só um minuto. Se tiver travando alguma coisa, alguém me avisa, tá? Porque nem sempre eu vejo. Pra mim tá travando um pouco. Sim, agora deve melhorar um pouco. Sumiu aqui o sinal de qualidade ruim da rede. Vamos ver se melhora. O que eu ia falar, então, só lembrando que vocês já têm o limite de pontuação de atividades de sala de aula que já foi atingido. Então, eu não vou ficar passando mais exercícios para vocês, para que vocês estudem para a avaliação, que será em breve já, né? Dentro aí de que vocês realizem atividades na internet mesmo. Tá ruim de novo aqui, pessoal. Espera aí. Só um momento, pode ser que vai travar aí. Eu vou tentar conectar na outra rede. Pronto. Então, como eu estava dizendo, para que vocês estudem, vocês podem entrar naquele site Que Concursos, que lá tem bastante questões, inclusive é de lá que eu retiro as questões de atividades para vocês. Façam, tá? Se for possível, para vocês irem treinando para a prova. Então, não deixem para estudar de última hora. Só dar esse aviso aí para vocês logo no início. Vou compartilhar então a tela aqui do esquema da aula e a gente já inicia. Hoje a aula está bem tranquila. Oi. Boa noite. Boa noite. O senhor colocou essa aula de hoje aqui no sistema ou não? Coloquei. Aonde? Eita, Tá. não achei. Vou conferir já. Tá na aula 9, na aula mesmo. Dentro do encontro 9, né? Na aula. Tá, obrigada. Eu vou olhar aqui. Sim, eu só vou conferir aqui, mas eu coloquei, acho que desde quarta-feira que tive aula com o Matutino, aí eu já lancei o esquema. Quarta-feira à noite, acho que foi. Só vou dar uma olhada para te falar com certeza, mas é 99%. É 9? Encontro 9. Isso. Só vou conferir para te dar certeza aqui, mas é 99% que sim. Senão eu compartilho no grupo lá agora. Bom, professor, aqui no meu não tem, não. Você entrou na aula mesmo? Entrei no encontro 9. Deixa eu clicar aqui. O meu eu encontrei na aula 9, Bruno. Isso, é que tem que clicar naquela aba. A aula tem a pré-aula, né? Aí na aula tem a aula 9. Tem o maisinho. Aí tem o link, né? Que você clica nele e aí consegue baixar. Eu não sei se o consegui, professor. Certo? Não, beleza. Não, aqui tem aula 8, mas a 9 deve estar aqui junto também, né? Tá no encontro 9, né? Tá, obrigada. Por nada. Então, seguindo, pessoal, como eu estava dizendo aqui para vocês, a gente vai falar um pouco hoje sobre protestos, notificações, interpelações e ação de despejo. É uma aula relativamente tranquila, não tem muita dificuldade. Inclusive, a gente até deve terminar mais cedo, se vocês não tiverem tanta pergunta nem nada, porque o conteúdo em si mesmo não é tão extenso, comparado com a aula passada, né? A gente quase tem que ficar até 10 horas. Então, vamos lá. Vamos começar, então, por protesto, notificações e interpelações. É um conteúdo, pessoal, que ele está situado, se vocês forem pesquisar na doutrina, na parte de jurisdição voluntária. Inclusive, vou fazer já uma ressalva, que muitas doutrinas já nem trazem esse nome protesto, porque o próprio CPC excluiu o nome dele do título.
trazem só notificações e interpelações. Por que que isso acontece, né? No CPC antigo, já trazia dessa forma aqui. Só que do CPC antigo para esse atual, foi omitido, né? Foi suprimida aqui essa palavra protesto. E ele traz um artigo, basicamente é um artigo só que trata sobre o tema, para definir mais ou menos do que seria, né? Na verdade são dois, 726, 726 e 727. E o protesto ele vai estar onde? Ele vai estar em um parágrafo, deixa eu localizar aqui já para dizer para vocês. Notificar, tal. Aqui no parágrafo 2º do artigo 726, que diz, né? Aplica-se o disposto nesta seção no que couber ao protesto judicial. Então ele não traz definindo o que é o protesto, nem nada, mas ele diz que se aplica. Então eu resolvi trabalhar, porque até na ementa de vocês está com essa nomenclatura, né, na disciplina. Então a gente vai trabalhar dessa forma, só justificando para vocês não estranharem quando forem estudar em alguma doutrina. Vamos começar então trazendo algumas definições e exemplos do que se tratam essas três coisas aqui, esses institutos. Como eu disse, estão dentro da jurisdição voluntária, ou seja, não há lide, né? Não há conflito, pelo menos no âmbito do judiciário, tá? Então a pessoa ela entra, vai da vontade dela, ela não vai constituir um processo contra uma outra pessoa, ela só vai basicamente comunicar a sua vontade ou a sua decisão, enfim, de forma judicial, para que preencha questões de formalidade mesmo, tá? Vocês vão ver aqui do que se trata cada uma delas. Deixa eu pegar o fone, só um momento. Toda hora, toda aula, esse cachorro late nesse horário agora. Fica passando um monte de gente com cachorro na rua e eles ficam alvoroçados aqui. Só um momento. Eu evito pôr o fone porque eu sei que o som fica pior, eu imagino. Acho que fica um pouco mais abafado. Mas pelo menos a gente evita o barulho incômodo. E aí depois, na hora que parar, eu retiro. Bom, tratando da notificação, a gente vai um pouco ao contrário aqui, deixar o protesto por último. A notificação, ela não vai ter... Toda hora tem que parar para aceitar alguém que está entrando. Ela busca permitir alguém que tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outra, né, outra pessoa, sobre algum assunto juridicamente relevante, no caso da relação entre essas duas pessoas. Dar ciência de seu propósito às pessoas participantes dessa mesma relação jurídica. Então, a notificação, ela é basicamente uma manifestação de vontade, uma cientificação, né? Você informar a outra pessoa da sua intenção, da sua vontade, tá? Muita gente confunde no dia a dia e da prática a própria notificação com a interpelação, tá? Eu vou depois dar exemplos e vocês vão verificar o porquê. Por exemplo, muita gente notifica, encaminha uma notificação, e aqui eu já destaco que esses procedimentos a gente vai falar do âmbito judicial, mas eles também podem ser feitos pela via extrajudicial. Como que funciona? Você pega, escreve uma carta, imprime, né, de preferência, manda pelo correio com aviso de recebimento para a pessoa. Então você está notificando ou interpelando alguém. O protesto também, a depender do caso, pode ser feito assim. Então, muita gente já utiliza a nomenclatura basicamente unificada de notificação. Então, é notificando para ela fazer um pagamento, alguma coisa, ou notificando enfim, de alguma informação que ela deva tomar conhecimento.
mas a gente vai ver que tem diferença, apesar de ser bem sutil aqui entre a notificação e a interpelação, existe uma diferenciação, pelo menos de acordo com Humberto Teodoro Júnior. E a notificação, como eu já disse, ela busca, então, dar ciência para a pessoa, né? Informar ela de alguma coisa que você reputar relevante, né? Nessa relação entre vocês. Então, está lá no artigo 726. Por exemplo, duas pessoas, elas adquirem, né? Na verdade, elas celebram um contrato de promessa de compra e venda de um imóvel. Então, elas são promitentes compradoras. São sócias ali no imóvel, né? Uma delas decide, depois de celebrado esse contrato, desistir do negócio e propõe, então, uma notificação judicial em face aqui tanto do promitente comprador, que era o seu sócio ali no negócio, quanto do promitente vendedor. Porque ela, enfim, foi a opção da pessoa manifestar a sua vontade via judicial, por ter mesmo esse caráter mais formal, né, e buscar evitar qualquer prejuízo que eventualmente possa decorrer dessa da não notificação, né, se ela não fizesse isso. Destaco aqui, né, que nesse exemplo a pessoa não vai se eximir dos encargos que vierem a surgir, tá? Mas é claro que pode que a notificação ela é utilizada para notificar, para cientificar da sua vontade, no caso, em desistir do negócio, tá? Pessoal, tá boa a conexão aí para vocês ou tá travando? Para mim aqui está travando um pouco, professor. Para mim tá travando. Tá? Só um momento, peraí. Eu vou tentar de novo aqui, conectar de novo. Só um momento. Pode ser que agora trave mesmo. Peraí. Vamos ver se agora melhora um pouco. Vou continuar falando e aí, se estiver travando novamente, eu já vou parar e vou perguntar para vocês daqui uns minutinhos. E aí, não sei, vou ter que tentar reiniciar, a gente dá uma pausa para ver se melhora. Vocês entenderam então o exemplo aqui? Eu vou só repetir para já fazer esse teste da internet e também caso alguém não tenha entendido por conta do problema. Duas pessoas são promitentes compradoras de um imóvel, ou seja, elas celebraram ali um contrato de uma promessa de compra e venda para adquirir um imóvel de uma terceira pessoa. E aí uma delas, por algum motivo particular, decide desistir do negócio depois disso e ela decide propor uma notificação judicial em face tanto do seu sócio do negócio, né, o promitente comprador junto com ele, e o vendedor, o promitente vendedor. Nesse caso, ela vai cientificar ali de forma judicial, vai notificar essas duas pessoas do seu interesse em desistir do negócio. Como eu mencionei para vocês, ela não vai conseguir, obviamente, se livrar aí de encargos, né, por conta da desistência, enfim, muitas vezes multa e tudo mais, pelo descumprimento do contrato, mas ela vai se garantir, pelo menos, de que comunicou, né, notificou os seus, as outras partes nessa relação jurídica, tá? Pessoal, continua travando ou tá melhor agora? Só me avisem aí pra gente ver o que faz. Tá melhor, tá melhor. Melhorou um pouco? Tomara que melhore então, que fique assim. Aceitar o pessoal que está entrando. Boa noite para quem está chegando. Bom, vou continuar então. Caso trave, alguém me avisa, tá? Se estiver travando, pode interromper, não tem problema. E me avisa, porque eu nem sempre fico com o aplicativo aberto aqui para ver se está com problema. Bom, então, dado esse exemplo da notificação, vamos ver então o que é a interpelação, que é o segundo instituto aqui que a gente está falando. A interpelação, ela vai permitir aqui que interpelar, né, eu vou explicar
Por exemplo, o que se trata? O requerido, no caso do artigo 726, ou seja, quando a pessoa tiver uma relação jurídica ali, algum negócio, uma relação de contrato, qualquer coisa que tenha alguma obrigação, né, que vai buscar que esse requerido faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda por ser de seu direito. Então, interpelar tem essa diferença da notificação, que a notificação ela busca dar ciência, né, informar, nada mais. A interpelação não, ela vai buscar, obviamente, né, além de dar ciência também, de certa forma, mas ela vai querer aqui que o requerido, ou seja, a pessoa que está sendo interpelada, ela faça ou deixe de fazer alguma coisa. Então, ela tem que ter alguma obrigação entre essas partes. Eu vou dar o exemplo para vocês agora também, para identificarem a diferença de forma mais prática. Por exemplo, a gente tem duas partes aqui que vão pactuar uma obrigação, qualquer tipo de obrigação, sem um termo certo para o seu cumprimento. Então, vamos pensar que, por exemplo, algum tipo de execução de serviço, né? Eu preciso pintar aqui meu apartamento e contratei um pintor. Aí eu fiz um contrato, enfim. Só que eu não coloquei um termo, né, uma data para que fosse realizado o serviço. Ou poderia ser também, outro exemplo, algum empréstimo de dinheiro, né? Então eu emprestei uma quantia em dinheiro para outra pessoa, só que eu não dei uma data exata para o pagamento. Então tudo isso, uma obrigação, geralmente aqui ocorre que não tem um termo certo para o cumprimento. Tá? Se tiver uma data exata para o cumprimento, a partir daquela data a pessoa já, né? Ou seja, ela já tem que, ela já pode ser exigida aí de forma judicial. Só que quando há esses contratos, esses pactos sem um termo, né, um final certo para o seu cumprimento, a gente precisa, né, e a jurisprudência já entende que é necessária essa interpelação para que você possa exigir da pessoa essa obrigação pela via judicial. Então, nesse exemplo, vamos pensar no caso do dinheiro, né? Prestei dinheiro para outra pessoa, só que não deu um prazo. Aí eu venho conversando, a pessoa não manifesta interesse em me pagar, e eu vou e interpelo essa pessoa dou um prazo para ela, dizendo que ela tem tantos dias para efetuar o pagamento. A partir do momento que ela recebe essa interpelação, vai decorrer esse prazo, né, que geralmente é dado, e, e a partir desse momento ela é considerada em mora, né? Se ela não cumprir a obrigação naquele prazo que eu estipulei, ela já pode ser considerada estando em mora, ou seja, em atraso. E aí você tem a prova de que ela recebeu essa interpelação e mesmo assim não cumpriu a obrigação que vocês pactuaram, mesmo tendo uma data certa que você fixou. E nesse sentido, você pode exigir pela via judicial, tá? Você vai ter ali o comprovante de que a pessoa foi interpelada, que é um dos requisitos. Só aceitar aqui quem está entrando. Pessoal, quem está entrando depois, tá? Busque entrar pelo menos no início da aula. Aí, eu dou sempre uns 5 minutos de tolerância para que todo mundo entre. É porque agora, ó, todo momento tem gente entrando, tem que ficar parando e olhar e aceitar alguém. Se pelo menos o aplicativo aceitasse de forma automática, mas não aceita. Então, tenta entrar um pouco antes, né? Para não criar aí mais um, para não criar problema. Então, nesse exemplo, a interpelação, não sei se vocês entenderam, né? Diferenciando ali da notificação. A notificação é só você dar ciência ou informar a pessoa de alguma coisa. A interpelação não, você quer que ela faça ou deixe de fazer algo, né? Geralmente tem relação com alguma obrigação que vocês pactuaram, né? Não vai surgir uma interpelação do nada também. Já o protesto, e eu vou falar do procedimento daqui a pouco, tá? Só estou esclarecendo cada uma delas. O protesto, ele se diferencia também dessas duas outras figuras, porque ele vai buscar, por meio
também, né, de uma comunicação, de uma notificação para essa outra pessoa ou para terceiros, ele vai buscar a conservação ou a ressalva de direitos, tá? Então, além dele, né, já no próprio ato, ele também comunicar algo, né, ele vai buscar essa conservação ou ressalva de direitos. Eu trouxe como exemplo aqui que a doutrina também utiliza, quando um engenheiro que elabora algum projeto de, enfim, uma casa, por exemplo, que está sendo construída, e ele nota que o construtor não está seguindo o seu plano técnico. Para ele se eximir, né, de qualquer problema que possa ocorrer por conta da má execução da obra, ele... Boa noite, Thiago. Quanto tempo? Ele vai protestar, ele vai encaminhar um protesto para a pessoa, né, para o construtor, informando, dizendo, olha, a sua construção, aí a sua execução da obra está em desacordo com o projeto elaborado. Então ele vai ter alguma comprovação de que o construtor teve ciência desse protesto, dessa comunicação que ele recebeu acerca da má execução da obra. Então, o engenheiro ele pode, na medida do possível, né, se eximir de alguma responsabilidade que for decorrente da má execução, tá? Se for algo relativo ao próprio projeto, aí também não tem como. Mas, nesse caso, entendam que é para conservação ou ressalva de direitos. Outro exemplo também, serve para interrupção de prescrição. Então, muitas vezes você tem alguma dívida ou alguma obrigação que, obviamente, tem um prazo, né, que prescreve, você não pode cobrar alguma pessoa de forma eterna, né? Mas você visando interromper, de certa forma, a prescrição para depois você poder cobrar judicialmente a pessoa, você realiza um protesto, que pode ser via judicial, como eu disse, também tem a via extrajudicial, pode ser um pouco mais rápida. Então você consegue fazer esse protesto e ele interrompe a prescrição. Aí depois vão ter que ser adotadas as medidas judiciais, enfim. Mas ele já vai interromper a prescrição e pelo menos você evita ali a perda do direito, né? De cobrar essa dívida, no caso. E também a gente tem o protesto contra a alienação de bens. E a gente vê já no próprio CPC as disposições que admitem essa forma de protesto, justamente, né, para conservação ou ressalva de direitos. A gente vê que a própria sentença transitada em julgado, enfim, o título judicial, o título executivo judicial, ele pode servir como protesto, tá? Para você encaminhar. Geralmente o fórum ou então a pessoa pede uma certidão no processo e encaminha para o cartório de notas e protestos e a pessoa vai ter o seu nome protestado, né? Vai ter uma restrição no nome dela e isso costuma ser uma medida bem eficaz, inclusive, para pessoas que não... para devedores, né, que não pagam suas dívidas. Eu tinha um professor que até brincava na época da faculdade e dizia, né, que você pode fazer todas as medidas de execução de bens, enfim, pedir penhora e tudo mais, a pessoa não paga. Agora, protesta o nome dela, né, coloca alguma restrição no nome dela que vai impedir que ela parcele alguma coisa nas Casas Bahia, que aí você vai ver que ela vai buscar efetuar o pagamento. É óbvio, né, que tem casos e casos, né? Mas é uma medida que tem sido bem eficaz, justamente por isso, né? A pessoa ela não consegue, depois que estiver com o nome protestado, ela tem várias restrições, principalmente nessas questões de crédito, enfim, parcelamentos, e acaba exercendo aí uma certa coação para que ela pague, né, a dívida que tem. Enfim, só fazendo esse parênteses aí. Então a gente esclareceu aqui o que são esses três institutos, essas três figuras do direito processual civil. A gente vai passar um pouco, daqui a pouco, para o procedimento. Só trazer algumas noções gerais ainda, de que é importante salientar que o juiz, nesses casos, ele não exerce nenhuma função decisória, tá?
Assim, a única exceção, na verdade, é no caso de indeferimento da inicial, mas ele não vai nem adentrar em mérito. Ele vai emitir uma sentença de indeferimento da inicial, mas ele não vai entrar no mérito da questão. Então, o que vocês precisam lembrar é isso. O juiz, ele está ali somente para dar encaminhamento nesses procedimentos, nesses três, né? Na notificação, protesto e interpelação. Então, ele está ali para dar andamento. É quase que uma atuação administrativa ali. Ele não exerce essa força decisória como nos outros casos. Até porque, eu disse, né, é jurisdição voluntária, a pessoa nem vai compor uma lide, nem vai ser exatamente um processo em si, isso daqui. Basicamente, a pessoa entra em juízo para que seja emitida aí uma intimação para essa pessoa que está sendo requerida nos autos, e ela tenha ciência, né, ou seja, interpelada, ou haja o protesto. Basicamente é isso. Não tem mais nada de sentido de decisão, não vai ter uma sentença, você não vai executar nada, como a gente vê nos outros casos. Então aqui a gente destaca ainda que o juiz somente tem que ter a cautela de verificar se não vai haver prejuízos indevidos a outras pessoas e ao requerido também, né? Então, por vezes, as partes ajuizam esse tipo de procedimento de má-fé, buscando algum fim ilícito, e eu vou dar exemplos mais para frente, daqui a pouco, mas o juiz tem que verificar isso daqui. Se ele verificar que a parte vai causar algum prejuízo indevido ao requerido, para além do que está previsto aqui, ele tem que atuar, e é claro, né, exercer ali a sua atividade jurisdicional. Mas, fora isso, ele não tem muita atuação nesses casos. Em relação à competência, a gente tem que a regra geral é do local do domicílio daqueles que serão notificados, interpelados ou protestados, né? Que eu não coloquei. Ou protestados. A regra geral, tá? Mas, depender do caso, pode ser alterada, né? Se, por exemplo, vamos pensar que algum menor estiver envolvido, ou alguma outra situação que cause, que seja de competência absoluta, enfim. Aí você pode até alterar a competência, mas em regra sempre no local onde essas pessoas que serão interpeladas, notificadas ou protestadas residem. Vamos falar, todo mundo entendeu, pelo menos de forma geral, o que seria cada uma dessas figuras? Que a gente vai passar para o procedimento. E se alguém tiver que reclamar da internet também, já me fala agora se está tudo ok, beleza. Se estiver travando, alguém me avisa. Porque para mim aqui parece que está normal, pelo menos. Acho que deve ter melhorado, né? Bom, então vamos trabalhar um pouco sobre o procedimento. Como eu disse, é bem simples, tá? Não tem muita complicação aqui, como outros casos que a gente já trabalhou ao longo da disciplina. É bem tranquilo, até é um procedimento único, inclusive para essas três figuras, não tem diferenciação entre elas. Você precisa do quê? Primeiro, né? Uma petição inicial que vai expor os fatos e os fundamentos ali. De forma bem sucinta, não precisa... É claro que não vai deixar também de fundamentar, mas você também não precisa fazer uma senhora petição ali de 20 páginas, né? Já que é um procedimento relativamente simples, que você só quer comunicar a sua vontade, ou então, enfim, interpelar uma pessoa, protestar, é bem tranquilo. Então não tem tanta... não tem o que ficar complicando muito nesses procedimentos, tá? A única hipótese, e aí eu vou explicar já já, mas se você necessitar de publicação de edital, então é onde tem que tomar um pouco mais de cuidado para justificar de forma bem forte, né, para que o juiz entenda que há essa necessidade. Então, depois que for deferida, né, a inicial, o juiz vai determinar a intimação do requerido. Então, a intimação vai conter o teor ali do que você solicitou, né? Se é uma notificação, vai ser encaminhada. Se é uma interpelação, também
da forma como você solicitou, ou um protesto. Destacar que não é uma citação, tá? A pessoa não vai ser citada. Por quê? No geral, né, nos processos que a gente tem estudado, o primeiro ato aqui que vai comunicar algo para a pessoa que está sendo a parte no processo é a citação, que vai, enfim, levar as informações necessárias para ele e incumbir essa pessoa de um ônus que é a contestação, enfim, ou participação na audiência. E nesse caso, como é um processo de jurisdição voluntária e não tem necessariamente nem a participação do requerido, tá? Ele somente vai ser intimado, vai ser enviado uma intimação que ele não vai ter não vai ter prazo para nada, tá? Então é mesmo para dar ciência aí do que você estiver solicitando. Aí o detalhe, né? Quando for cabível a questão da publicação de edital. E antes aqui, né? Antes de entrar nesse ponto do edital, se a inicial, o juiz verificar, não sei se eu anotei isso aqui, eu até ia comentar depois, tá? Eu vou continuar aqui, depois eu falo disso que eu ia comentar agora. Então, quando é cabível, né? Quando você precisa de uma publicação de edital, por N motivo também. Você precisa dar ciência para terceiros da sua manifestação de vontade. Você precisa também dar ciência para terceiros de forma pública, né? O edital, ele, em tese, é público, apesar de que ninguém fica acompanhando publicação de edital, mas ele é publicado, enfim, na imprensa oficial, no átrio do fórum, e ele tem esse caráter de publicidade. Então, você, de alguma forma, se você precisar dar publicidade para essa comunicação da sua vontade, para essa interpelação ou protesto, você requer a publicação de edital, além, é claro, da intimação do requerido. Nesse caso, aí sim que é indispensável você fundamentar de forma bem coerente ali e razoável para que o juiz entenda, né, tanto pela existência do seu direito e a necessidade também de um edital para preservar esse direito. Então vamos pensar no caso do protesto, no caso de alienação de bens, né, que eu até comentei. No geral, a gente acaba solicitando esse protesto direto no processo de execução, enfim, ou isso já no decorrer de outros processos. A gente pode solicitar não exatamente o protesto, mas a averbação de a averbação no registro de imóveis, se for o caso de imóvel que tiver o risco de venda e de fraude, né? Enfim, você solicita a averbação nesse registro para que terceiros tenham conhecimento de que existe um processo de execução ou até mesmo de conhecimento em face daquela pessoa que é dono do imóvel. Então, quem comprar aquele imóvel pode estar sujeito aí a uma ação de fraude contra credores, se for o caso, e até inclusive perder o imóvel, né, se for realmente reconhecida a fraude, porque vai ficar bem difícil dela comprovar que não tinha ciência de que havia um processo, enfim. Então, é por isso que se pede. Mas, por algum motivo, pode ser também que a pessoa queira fazer isso pela via de protesto judicial, que é o que a gente está comentando hoje. Então, ela vai entrar com esse pedido de protesto para evitar que a pessoa venda, por exemplo, algum imóvel que pode ser o único que a pessoa tenha e, por vezes, o credor vai ficar sem receber, né? Se ela vender e sumir com o dinheiro, fica bem difícil de localizar outros bens. Então, você pode solicitar via protesto a publicação de um edital para dar ciência para terceiros, para ninguém alegar desconhecimento, e também pode solicitar a averbação de protesto ou notificação, que seja, interpelação, no registro público. Como eu disse, lá no cartório de registro de imóveis. Se for bem imóvel, né, no carro, por exemplo, pede para averbar no Detran, enfim. Então, nesses casos, deixa eu aceitar o pessoal que está entrando.
Nesses casos, que for necessário realmente para evitar algum dano, para ressalva de algum direito, você pode pedir a publicação de edital. E aí tem que justificar o porquê. Se o juiz entender que é suficiente a sua argumentação, ele vai autorizar. Tá? E aqui a gente tem alguns casos, os únicos na verdade, em que o requerido ele será previamente ouvido nesses casos. Então, primeiro, quando houver suspeita de que o requerente, por meio da notificação ou do edital, pretender alcançar algum fim ilícito. Vamos imaginar que eu sou credor de de outra pessoa, de um terceiro, e essa pessoa, ela está ali fazendo algum negócio, enfim. Eu tenho como executar, essa pessoa tem até uma garantia no meu negócio, mas justamente por uma má intenção ou uma má fé, nesse caso, eu vou querer atrapalhar essa pessoa na venda do outro imóvel dela. Então eu vou e peço para o juiz, por meio aqui de um protesto, uma notificação que seja, eu peço para que seja publicado edital, para que seja averbado lá no registro de imóveis, a questão do meu crédito em relação com essa pessoa. Então, mesmo sabendo que eu tenho como receber ou que eu tenho uma garantia dessa dívida, eu pego e faço isso só realmente para prejudicar. Nesse caso, se o juiz suspeitar, se ele tiver indícios de que a pessoa pretende algum fim ilícito, nesse caso aqui, atrapalhar o negócio da pessoa, fazer com que, eventualmente, o comprador do imóvel, vendo que existe ali algum problema em relação àquela situação, ele vai deixar de querer comprar o imóvel. Então, a pessoa vai perder a venda. Tá? Nesse caso, o juiz ele tem que ouvir previamente o requerido. Aí esse requerido pode justificar, dizer que não é cabível. E o outro caso que o CPC autoriza é se tiver o requerimento de averbação da notificação em registro público. Então, encaixa nesse exemplo que eu também dei para vocês. Se tivesse requerimento de averbar a notificação lá no registro público, o juiz vai ter que ouvir primeiro o requerido, tá? Para evitar, né, que haja esse tipo de prejuízo indevido, já que é um processo aqui, um procedimento bem célere, não tem tantas formalidades nesse sentido de exigir contestação e nem nada, já que nem tem a participação do requerido. Então, tem essas ressalvas aqui de que ele vai ser ouvido antes. Somente nesses casos. De resto, ele só vai ser intimado e a gente vai ver aqui o que acontece depois. Mas é um procedimento bem simples, como eu disse, né? Então, se não, né, se a pessoa se sentir de alguma forma lesada, né, de algum direito dela, já que não tem possibilidade de defesa no processo por parte do requerido, tem se entendido aí que é cabível a impetração de mandado de segurança, tá? Contra alguma decisão no processo, enfim. Por exemplo, na própria averbação aqui em registro público, enfim, qualquer coisa que o requerido se sentir lesado, ele pode, se essa deliberação do juiz for abusiva ou ilegal. Aí ele vai ter que provar também, né? Não basta alegar. Mas é a única possibilidade de defesa em si e que nem é no mesmo processo, é por meio de mandado de segurança. E ao final de todo esse procedimento, não existe uma sentença, o juiz não decide o mérito. Ele não vai decidir se realmente a pessoa está ou não com a razão naquele caso. Ele, como eu disse para vocês, ele atua de forma quase que administrativa ali. Ele só vai dar o impulso para ocorrer a intimação e basicamente mais nada. Como não tem sentença, a não ser no caso de indeferimento da inicial, que é o que eu ia comentar há pouco com vocês. A única possibilidade aqui do juiz realmente decidir, e nem vai ser um mérito, vai ser questões formais ali de requisitos para esses procedimentos, o juiz pode indeferir a inicial, e para isso ele vai ter que dar uma sentença. Mas para extinguir também esse procedimento que a pessoa entrou. De resto, tá, com a conclusão desse processo, muito provavelmente o juiz só dá um despacho
dizendo que efetivou-se ali a notificação, a interpelação ou protesto, e que o processo fica à disposição do requerente. Se for físico, a pessoa pode ir lá no fórum e retirar o processo e levar para casa, fazer o que quiser. Como no processo eletrônico não ocorre isso, então o juiz deve dar aí um despachinho de mero expediente mesmo, dizendo que aguarda um prazo de alguns dias, se nada for requerido, o processo vai para o arquivo, tá? Dá toda a baixa nele e é só, tá? Vejam que não tem sentença, não tem nada mais no processo. O único objetivo é levar algum tipo de intimação, de cientificação para a outra parte. Somente isso. Tudo bem até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esses três institutos aqui que a gente falou agora? Senão a gente vai passar para a ação de despejo, que também não é tão complicado, tá? Ele tem alguns detalhes, mas não é tão difícil aí. Eu acho que, como é algo bem concreto do nosso cotidiano, eu acho que vocês vão aprender fácil. Bom, vamos dar sequência então. Pessoal, vamos iniciar então a explicação aqui sobre a ação de despejo. É o último, tá? É o último caso aqui de procedimento especial, propriamente dito, que a gente vai falar na nossa disciplina desse semestre. Depois disso, a gente vai iniciar outros temas que não necessariamente são procedimentos especiais, né? A gente vai falar um pouco sobre a atuação do juizado especial, tem algumas medidas de tutela, enfim, inibitória, e depois execução por último, execução contra a fazenda pública. A gente vai trabalhar algumas noções gerais de títulos executivos judiciais, enfim, coisas bem gerais, porque isso vai ser, esse ponto, principalmente o último ponto aí da execução, vai ser objeto de outras disciplinas também mais para frente. Então, mas a gente tem que trabalhar porque está na ementa. Mas a ação de despejo, então, vai ser o último processo mesmo que a gente vai falar dos procedimentos especiais, tá? Tiveram vários, né? Está disposta aqui, né, o fundamento legal da ação de despejo, ele está na lei do inquilinato, na lei número 8.245 de 91. Então já é uma lei relativamente antiga, né, quase 30 anos aí de existência, e ela vai trazer todas as questões aqui, ou a maioria delas, relacionadas às relações de locador e locatário, enfim, de aluguel, de imóveis e tudo mais. Mas o que nos interessa dela são as disposições sobre o despejo. O despejo nada mais é do que você, eu acho que a maioria tem noção do que seria, né? Mas não custa explicar também. Você solicitar aí o esvaziamento, né, do seu imóvel a partir do momento que houve algum descumprimento do contrato, ou término do contrato, enfim. Você solicitar que o imóvel seja liberado para que você possa utilizar ele da forma como bem entender. Então, isso seria aqui o despejo. Tem como competência, tá, o local do imóvel, salvo, e aqui é a única ressalva, quando houver eleição de foro no contrato. Normalmente, quando as partes celebram um contrato, já deixam a competência no local do imóvel, até para facilitar, se tiver que emitir algum mandado para cumprir no local, enfim, tudo facilita, né? Vocês imaginam se tivesse que cumprir alguma questão aí por carta precatória, pode demorar um pouco mais. Então, para facilitar nas celebrações de contrato, mesmo no contrato em si, já tem eleito o foro ali da própria comarca do imóvel onde ele está situado, né? Mas há a possibilidade das partes elegerem um foro diverso. Então, por exemplo, o imóvel está aqui em Dourados, mas as duas partes escolheram o foro de Campo Grande para resolver as questões relativas ao contrato.
Nesses casos, aí sim vai ser respeitado o foro de eleição, salvo se houver aí alguma, enfim, alguma cláusula que vá realmente colocar em muita desvantagem uma parte em relação à outra. Mas, como, enfim, em regra, a eleição do foro acaba sendo respeitada, então não vai ter tanta coisa o que discutir nisso daqui. Mas, como eu disse, a regra mesmo é na competência do local do imóvel, na comarca do local do imóvel, mesmo nos contratos. Em relação ao valor da causa, é outro ponto que a gente tem que falar, ele vai corresponder, e aqui está um detalhe, tá? Normalmente isso daqui costuma confundir as pessoas. Ele vai corresponder, de acordo com a lei do inquilinato, a 12 meses de prestações do aluguel, tá? Tem que ser o aluguel vigente, né? O valor do aluguel vigente na data em que houve o ajuizamento da ação. Então, por exemplo, mesmo que haja, que a pessoa não deva efetivamente os 12 meses de aluguel, mas é o que a lei estabelece para que haja a fixação desse valor da causa. E aí a gente vai ver as hipóteses também de ação de despejo cumulada, ou seja, junto com cobrança de aluguéis atrasados. Aí pode ser outra situação de alterar o valor da causa. Mas, em regra, se for somente o despejo, a simples saída da pessoa do imóvel, o valor deve corresponder a esses 12 meses de aluguel. Então, você, como que faz, né? Vê o valor atual, né, de quanto que vale. Ah, é R$ 500? Então, faz a conta de 12 vezes 500, vai dar o valor da causa, tá? Do processo. Sempre o vigente, o que estiver vigente na data do ajuizamento do processo. É importante aqui a gente ter em mente, né, antes de entrar nas discussões do procedimento, que várias são as causas extintivas do contrato de locação. Então, a gente sempre tem essa visão de que a ação de despejo, a pessoa não pagou aluguel. Nem sempre, tá? Nem sempre é por falta de pagamento. Mas, como eu disse, várias são as causas de extinção do contrato de locação. Podem ser causas antes, inclusive, do processo, é o que geralmente ocorre. É por uma anulação de negócio jurídico, pode ser o caso, tá? Que anulou aquele contrato de locação. Pode ser também pelo próprio término do contrato. Acabou o prazo, né? Não teve renovação do contrato. As partes não querem renovar. Acabou. Ou então pela própria falta de pagamento, que é o motivo que geralmente enseja aí esse tipo de processo, é o mais frequente, né? Mas a gente tem que também ter em mente que existem outras causas. Todas podem ser objeto de ação de despejo. Tá? Basta que a pessoa esteja resistindo aí de entregar o imóvel, né? Devolver o imóvel. E aqui é importante também lembrar que se o vínculo se extinguiu antes da ação, a ação, né, o processo só vai ter o fim aqui rei persecutório, ou seja, ele quer o imóvel. Então, eu não estou buscando receber aluguel, não estou buscando mais nada. Eu quero receber o imóvel, eu quero a entrega do imóvel. Isso é por isso que é rei persecutório. Rei, né, vem de coisa, e persecutório de perseguição mesmo, de você tentar reaver o imóvel. E executiva, porque vai ter na mesma sentença que o juiz determinar a desocupação do imóvel, essa sentença já tem força executiva para que seja expedido um mandado de despejo, né, a ordem de despejo. Só que se esse vínculo ele é extinto por conta de um descumprimento obrigacional, tá? Na verdade, o que se busca é a extinção do vínculo por descumprimento obrigacional. Por quê? E aqui a sentença ela vai ser constitutiva e condenatória. Como assim? No caso de um término do contrato, acabou, passou o prazo, o que eu falei para vocês, é caso de extinção antes da própria ação, do próprio processo. Então, eu só quero o imóvel de volta. Só que, se houver um descumprimento contratual, tá, de alguma obrigação, qualquer delas, não precisa ser necessariamente o pagamento dos aluguéis,
o vínculo ele só vai ser extinto com a sentença do processo. Então é por isso que a sentença é constitutiva, ou seja, ela vai, no caso que ela vai extinguir, né, uma relação jurídica que existia, vai modificar, vai extinguir. E condenatória porque também vai condenar a pessoa a sair do imóvel. Além dela ter, né, além de tudo, a força executiva, ela não deixa de ter essa força, porque o juiz já vai dar ordem de desocupação, de despejo. São questões formais, tá? Que é só para que vocês entendam como que funciona a lógica. E quem que pode entrar com esses processos, né, de despejo? Lá no polo ativo, a gente tem o locador ou a pessoa ou as pessoas que o sucederem. Vamos pensar que o locador falece, né, deixa herdeiros, então esses herdeiros podem entrar também, podem pedir ali o despejo, enfim. O próprio inventariante pode ajuizar a ação na pendência de inventário e tudo mais. Já no polo passivo, ou seja, como réus aí da demanda, a gente tem o locatário, que é quem paga o aluguel, né? Eu esqueci de mencionar, não sei se todo mundo vai saber exatamente a diferença aqui, né? Mas é importante sempre destacar. Às vezes tem gente que confunde. Locador é quem aluga, quem é o proprietário ali, quem tem o imóvel. Locatário é aquele que paga o aluguel. Quem está morando no imóvel lá. Se eu falar quem aluga vai confundir também, né? Mas é quem está residindo no imóvel e pagando a contraprestação ali, que é o aluguel. Tá? E também quem mais se achar no prédio. Pode ser que o locatário tenha falecido, por exemplo, também. E ele deixou, enfim, mulher, filhos. Aí também pode ser proposta em relação a essas outras pessoas. Você não vai buscar o despejo de alguém que já faleceu, né? Não tem como. Eu acho que a gente já pode falar sem o fone aqui. Acho que o som fica um pouco melhor para vocês. Vou ver se o cachorro não volta a latir. Vamos falar então um pouco sobre o procedimento. Como que é feito, que decorre aqui o processo de despejo, né? A ação de despejo. Primeiro, a gente sempre começa falando aqui da inicial, né? Que é o que dá a abertura no processo. Ela deve vir sempre acompanhada de provas da locação. Se tiver um contrato escrito, você vai trazer o contrato. Mas essas provas, elas não necessariamente têm que ser escritas. Vamos imaginar um caso de que a pessoa não tem um contrato formal, escrito ali de locação. Alugou enfim, de boca, não tem nenhuma formalidade ali entre as partes. Não é por isso que você vai ter que se sujeitar também a aturar, né, a tolerar alguém que não está te pagando aluguel, que não está cumprindo com as obrigações pactuadas ad eterno, né, até a eternidade. Você pode, obviamente, entrar com processo, só que você vai ter que provar de forma, assim, de outros meios, que você fez a locação, que você é eventualmente o dono do imóvel, que a pessoa descumpriu alguma obrigação, ou que terminou o prazo que vocês tinham combinado para a locação do imóvel. Então, tudo isso tem que ser provado. Tá? Se tiver prova escrita, melhor ainda, né? Evita, né, uma série de discussões aí. Além disso, a gente tem a possibilidade, eu já até mencionei antes, de cumular o pedido de despejo com a cobrança. Como que isso vai funcionar? Por vezes, e são casos bem comuns, o descumprimento da obrigação aqui é a falta de pagamento, né, do aluguel. Então, você, além do despejo, você tem que cobrar os aluguéis. Por uma questão de economia processual, o legislador estabeleceu a possibilidade de cumulação desses pedidos. Se não, imaginem, né, o transtorno, você ter que primeiro entrar com despejo, tirar a pessoa do imóvel, que já poderia demorar meses, e depois, além disso, ter que ajuizar uma cobrança. Então, no mesmo processo, pode haver acumulação. E falando ainda do valor da causa, que eu tinha comentado um pouco antes,
quando ocorrem aqui essas possibilidades de cumulação de pedidos, para calcular o valor da causa, geralmente a gente soma os dois pedidos cumulados. Então, o despejo, a gente já tem aquela regra dos 12 meses. A cobrança, geralmente você já tem um valor certo. Então, você vai somar aqui os 12 meses, que é em relação ao pedido de despejo, mais o valor dos aluguéis atrasados, tá? Que você está cobrando. Tem alguma divergência jurisprudencial quanto a isso, mas, no geral, aqui tem se aceitado dessa forma. No máximo, o juiz vai mandar você corrigir o valor da causa, aí você já sabe que tem que mudar, mas nessa hipótese, você aplica-se aqui o que o CPC dispõe, né? Que quando houver mais de um pedido, o valor da causa, ele corresponde à soma deles, à soma de todos. Então, no caso, a gente tem dois, o despejo e a cobrança. Então, a gente aplica o que dispõe, né, o CPC, de forma subsidiária. Outro ponto bem importante que a gente tem que destacar e frisar bastante, tá? Que pode, eventualmente, você estando pelo locador, você pode solicitar isso para o juiz e vai, obviamente, agradar em muito o seu cliente, né? Se você conseguir o deferimento de uma medida liminar para o despejo, no prazo de 15 dias. Então, o cliente vai ficar extremamente satisfeito, né? Ou, se você estiver pelo lado do locatário, se você conseguir derrubar a liminar também, né? Vai ser muito bom. Vamos falar, então, um pouco sobre isso. Liminar, por quê? Ela vai ser autorizada aqui, a ordem de despejo, mesmo antes de ouvir a parte contrária, em alguns casos específicos. Então, não são todos. Vamos falar, isso está lá no artigo 59 da Lei do Inquilinato. Se vocês puderem abrir, mas eu vou compartilhar aqui a tela. Então, compartilhando aqui a tela. O artigo 59, que é onde trata, né, da ação de despejo, ele vai dizer que pode ser concedida liminar para desocupação em 15 dias, independente da audiência da parte contrária, e desde que prestada caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo. E aí a gente vai falar das hipóteses. Mas primeiro, vejam que é estabelecida a necessidade de uma caução de 3 meses de aluguel. Por que existe isso? Vamos imaginar que a parte que foi despejada tenha sofrido algum tipo de prejuízo, algum dano, e que depois ela venha provar no processo que ela estava no direito dela, que ela não tinha que ser despejada do imóvel, tá? Então, para se precaver, né, para evitar depois a dificuldade de encontrar, enfim, algum meio de satisfazer esses danos que foram sofridos pela parte contrária, o legislador estabeleceu a necessidade de caução aqui. Então, a pessoa tem que depositar ali 3 meses de aluguel, e aí sim ela pode pedir a ordem liminar. É óbvio que ela não vai perder o dinheiro também se depois for julgado procedente o pedido dela. Ela vai receber de volta, né? Tá? Somente realmente se a parte contrária sofreu algum tipo de dano que não era devido ali no caso. E aí vamos falar das hipóteses. Primeiro, então, quando tiver por fundamento exclusivo, quando é autorizado aqui o juiz deferir a liminar, tá? Quando houver o descumprimento do mútuo acordo, celebrado por escrito e assinado pelas partes e por 2 testemunhas, no qual tenha sido ajustado um prazo mínimo de 6 meses para a desocupação, contado da assinatura do instrumento. Então, ocorrem casos em que as pessoas pactuam que depois do término do contrato, ou em caso de saída da pessoa, do locatário do imóvel, há um prazo de 6 meses para desocupação. Quando houver um prazo mínimo, no caso, né? Quando houver essa fixação desse prazo, então a pessoa teve o contrato finalizado, passou o prazo de 6 meses, não saiu do imóvel, aí sim você pode ajuizar a ação de despejo e ainda pedir a liminar, tá? Você pode pedir a liminar.
para desocupação em 15 dias. 2. O disposto no inciso 2 do artigo 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia. Esse inciso 2 do artigo 47 vai falar da possibilidade de aluguel relacionado a contrato de trabalho, tá? Então, vocês devem conhecer ou saber que existem empresas que trazem funcionários de fora ou que enviam funcionários para fora da cidade, e para isso elas podem ou não, né, fornecer imóveis para essas pessoas residirem. E, obviamente, depois que houver o término da relação de trabalho entre essas partes, a pessoa não vai poder ficar morando no imóvel da empresa, né? Então, se houver rescisão do contrato de trabalho, e a pessoa mesmo assim não desocupar o imóvel, no processo, o autor do processo pode pedir o despejo imediato, né? Imediato assim, né? Em 15 dias. 3. Outro caso. O término do prazo da locação para a temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até 30 dias após o vencimento do contrato. Só para lembrar, a gente está lendo aqui a lei do inquilinato, 8.245, de 91. Então, essa hipótese do inciso 3, ela vai tratar da locação para a temporada. Muitas pessoas em pontos turísticos, em cidades turísticas, né, alugam imóveis para carnaval, para fim de ano, né, pessoal que mora na praia. Então, isso é locação para temporada. A pessoa fica um prazo ali de 15 dias, um mês, depois tem que desocupar o imóvel. Se a pessoa também descumpriu a obrigação ou não saiu do imóvel, e a ação de despejo for proposta em até 30 dias depois do vencimento do contrato, aí é possível emitir a liminar. Se passar desse prazo de 30 dias, já não pode, tá? Tem que aguardar o término do processo, a sentença. 4. A morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso 1 do artigo 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei. Então, geralmente, né, a lei autoriza o cônjuge, filhos, se o locatário morrer, né, quem está pagando o aluguel morrer, e não deixar esses sucessores legítimos, e, por exemplo, está morando um amigo da pessoa lá, não é autorizada por lei que essa pessoa permaneça no imóvel que era do falecido, aliás, que o falecido que pagava o aluguel. Então, nessa hipótese, também é autorizada a liminar. 5. A permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. Então, o que é isso, né? Sublocatário é a pessoa que aluga de quem aluga, né? Aquele aluguel sucessivo. Eu tenho um imóvel, eu alugo para a Thaís. E nesse contrato é autorizada a sublocação, ou seja, a Thaís vai poder locar esse imóvel para outra pessoa também. Então, ela pode até lucrar com isso aí, né? Se for autorizado. Ela pode pagar R$ 500 e alugar por 600, tá? Se for autorizado por contrato. Geralmente não se autoriza, tá? É bem difícil, porque a pessoa quer ter, enfim, uma proximidade ali com a parte que está no imóvel dela, né? Para não correr qualquer risco de que seja danificado, aí vai envolver outra pessoa ainda na relação. Então, geralmente não é autorizada a sublocação. Então, nesse caso, tá, que for autorizado, se esse sublocatário permanecer no imóvel, mesmo depois de extinta a locação inicial, né, que ela vai vincular essa sublocação, ele não vai poder permanecer. Então, é hipótese também de liminar. 6. O disposto no inciso 4 do artigo 9º, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou podendo ele se recuse a consenti-las. Então, aqui, né, o que vai dizer? Que o poder público ele pode solicitar que sejam feitas reparações no imóvel, para que o imóvel permaneça em condições de ser habitável, né? E é um caso de
de que o dono do imóvel pode solicitar, né, o imóvel de forma antecipada, sem que haja o término do contrato, tá? Antes do término. E aí ocorrem situações, né? A pessoa pode sair numa boa, mas ela também pode resistir e não deixar a pessoa fazer essas reparações no imóvel ou então não querer sair do imóvel. Nesses casos, né, como é uma exigência do poder público ainda, é possível autorizar que a liminar também para despejo. Imagine aqueles imóveis afetados por deslizamentos, que ficam todos danificados por rachaduras imensas, né? Ou estão perto ali de uma área perigosa, e eles precisam de reparos. E o locatário não quer sair do imóvel, né? Não vai ter que esperar o fim do processo para que ele seja despejado. Então, é a hipótese que a gente acabou de ler. 7. O término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do artigo 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato. Então, é o que vai prever lá no artigo 40, né, a possibilidade de, acaso tenha, enfim, não haja uma garantia. Deixa eu começar por partes, né? Contrato inicial, fixou-se ali uma garantia para assegurar o cumprimento da obrigação, né, no aluguel. Vamos pensar que por qualquer motivo essa garantia foi perdida ou, enfim, a pessoa vai querer trocar de garantia ou até mesmo a questão do fiador que costuma ocorrer. Pode ser que, se houver aqui essa perca da garantia, o locador ele tem o direito de notificar o locatário para que ele constitua uma nova garantia para assegurar o contrato. Então, ele pode dar um imóvel em garantia ou trazer um fiador, qualquer coisa, tá? Sem a garantia, o contrato pode se romper, né? Ele pode terminar. Então, nesse caso, passou o prazo para a pessoa constituir uma nova garantia, tá? O locador pode ajuizar a ação de despejo, enfim, ele vai dar o contrato aí, vai querer extinguir esse contrato, porque a pessoa não garantiu essa obrigação, nem por fiança, nem por um outro imóvel, nem nada. E ele pode, além disso, pedir a liminar de despejo. É uma outra possibilidade. O inciso 8. O término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação, comunicando o intento de retomada. Opa, espera aí. Então, aqui o detalhe, né? Deixa eu voltar. Locação não residencial, ou seja, para fins comerciais, geralmente comércio, enfim, empresas que alugam para fixar alguma atividade comercial, desde que não seja residencial, pode ser enquadrada nessas situações. Então, se por um acaso o locatário, aliás, o locador, né, quem tem o imóvel, notificar o locatário da sua intenção de retomar o imóvel, aí a depender do contrato, né, tudo depende da situação concreta. Mas, se for possível, e passou o prazo dessa notificação, a pessoa não deixou o imóvel desocupado, é caso de ação de despejo, e com liminar. Mesma coisa, a questão do prazo aqui, tem que ser proposta em até 30 dias do término do contrato, ou dessa notificação, né, do término do prazo da notificação. Então, é até 30 dias. Passou de 30 dias, tem que aguardar até a sentença para poder ter o despejo. 9. E aí a última aqui. São várias, né, que vocês estão vendo. A falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Quais as garantias previstas, né, no artigo 37? Geralmente, fiança, vamos voltar lá para fazer a leitura. Assim, você já vê quais são. Ó, caução, fiança, seguro de fiança locatícia,
cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento e por aí vai. Então, geralmente, ou calção ou fiança que se utiliza, pelo menos no âmbito residencial. Voltando lá para o 59. Então, por exemplo, nos contratos que tiver fiança, ou, enfim, que tiver alguma garantia, em regra, não é possível aqui a liminar, mesmo que a pessoa deixe de pagar o aluguel, enfim, ou os acessórios. Acessórios são o quê? IPTU, alguma conta do imóvel, né? Então, deixou de pagar e tem garantia, a pessoa tem de onde cobrar. Então, mesmo que a pessoa permaneça no imóvel até o final do processo, numa eventual cobrança dessas prestações de aluguel, tem o fiador, tem a calção, enfim, vai ter de onde tirar. É autorizado o despejo quando não tem essa garantia. Por quê, né? Porque tem uma urgência, né? Quanto mais tempo a pessoa ficar no imóvel, mais prejuízo para o locador. Porque ele não tem garantia para assegurar esse pagamento. Então é por isso que autoriza nessa hipótese de não ter garantia, tá? Ou então enfim, de extinção dessa garantia ou exoneração, tá? Por vezes a pessoa contrata, mas depois houve uma exoneração do fiador ou da própria calção, por algum motivo aí, e então é caso de liminar também, tá? Quando houver falta de pagamento de aluguel ou os acessórios e não houver garantia prevista no contrato. Certo? Voltando para o meu esquema aqui da aula, depois de ler todas essas hipóteses de liminar, né, que pode ser deferida liminar pelo juiz. Então, não se enquadrou nessas hipóteses do 59, tem que aguardar até o final do processo para que haja o despejo em si, né, para que haja a ordem de despejo. Bom, vamos lá. Depois da inicial, verificado todos os requisitos, o juiz vai mandar, né, citar o locatário para responder o pedido da inicial, que geralmente é a rescisão contratual, né? Se houver cobrança, tanto ele quanto o fiador podem estar no mesmo polo aí passivo, né? Se o autor da ação assim quiser, e eles vão ser citados também para responderem sobre a questão da cobrança. E tudo isso no mesmo ato, tá? Então o juiz determina a citação. Se tiver somente rescisão contratual, vai ser citado somente sobre isso. Se tiver rescisão contratual, cobrança, enfim, de aluguéis atrasados, vai ser citado na mesma carta ou por meio de oficial de justiça, vai ser citado sobre tudo isso, tá? No mesmo momento. E ele vai ter um prazo de 15 dias para contestar, ou então, e aqui é outro detalhe muito importante, ele pode fazer o que se chama de purgação da mora, né? Ele pode purgar a mora. Purgar significa tornar puro, limpar, né? Ou seja, ele vai retirar esse vício que é a mora do contrato dele, dessa relação. Então, a mora é um atraso. Então, ele atrasou no pagamento de um aluguel. A partir do momento que ele é citado, ele tem esse prazo de 15 dias, ou para contestar, ou para purgar a mora. Como que vai funcionar na purgação da mora? Ele vai ter esse prazo de 15 dias para... Ele vai fazer o cálculo desses aluguéis atualizados, tá? Tudo correção monetária, enfim, tudo certinho, atualizado. Acessórios, se for o caso, que ele estiver devendo algum imposto, alguma outra conta do imóvel. Multa, tá? Multa contratual. Custas e honorários de advogado em 10% do valor da causa, tá? Já tem que estar previsto e pago também. Então, para que haja essa purgação da mora, ele tem que pagar tudo isso certinho. E qual o efeito? Ele não vai ser despejado, né? O contrato de aluguel vai poder continuar, se não tiver terminado pelo prazo mesmo, ele vai poder continuar o contrato e ele não vai ser despejado. O processo vai ser extinto, né? Pela purgação da mora. E outro detalhe também, né, que é bom lembrar. Não vai ser admitida a purgação da mora se o locatário, em igual processo, sobre o mesmo contrato, já houver utilizado essa faculdade nos últimos
24 meses, né, 2 anos, contados da propositura da ação. E por que que se faz isso? O legislador pensou naqueles casos de pessoas que se utilizam disso para ficar causando incômodo toda vez, né? Então, para não ter esse dor de cabeça, toda vez a pessoa ter que contratar advogado, propor uma ação de despejo, aí chega no prazo, a pessoa paga as contas. Então, ela não pode ter utilizado essa purgação da mora nos últimos 24 meses, em relação à mesma pessoa, ao mesmo contrato de aluguel. O que é um pouco difícil às vezes, né? Já que difícil o contrato que dura tanto tempo também. A pessoa começa a criar problema, o locador já vai querer, enfim, depois que vencer o contrato, ele não vai querer renovar mais. Mas, se for um contrato muito longo, né, pode ser o caso. Então, lembrar que há essa possibilidade de purgar a mora e ela não pode ser executada se já foi feita nos últimos 24 meses. E aí, vamos lá, né? Purgou a mora, caso tenha concordância do autor, o processo é extinto. Né? Não tem mais o que discutir. A pessoa pagou o que devia, acabou o processo. O juiz vai dar uma sentença extinguindo, declarando aí tudo certo e obrigado, né? E do contrário, caso o autor discorde do valor que foi depositado, ele não pode discordar dessa... Até pode, né? Ele pode comprovar que a parte já utilizou essa purgação da mora aqui. Mas, em regra, ele vai discordar do valor, né? Seja dos aluguéis, seja enfim, das custas e honorários. Ele pode discordar desse valor. E aí ele vai justificar, né? Ele tem que justificar. Então, vai abrir uma oportunidade de complementação no prazo de 10 dias para o réu. Se o réu entender que aquilo está correto, ele vai complementar e vai terminar o processo também. Caso ele não entenda viável aqui essa complementação, aí o juiz vai decidir quem está correto. Tá? Se for o autor, essa purgação da mora vai ser considerada aí ineficaz e o processo vai continuar. Se for procedente o lado do réu, o processo vai ser extinto também, né? O juiz vai considerar que está tudo certo com as obrigações dele. De outro lado, né? Caso não haja esse interesse aqui de purgar a mora, saldar essas dívidas, a pessoa pode apresentar contestação, tá? E também, a partir desse momento da contestação, o processo vai seguir o rito comum, que é a produção de provas, pode ter audiência, pode ter, enfim, qualquer outra prova que for entendida necessária. E ao final a sentença. Então, na sentença, tá? Se for de procedência, ela já vai duas coisas, né? Decretar o despejo. Primeiro, se for em relação à resolução contratual, vai declarar extinto o contrato também. E, além disso, o que mais interessa é a decretação do despejo. Vai dar um prazo de 15 dias para a desocupação do imóvel. E detalhe, mesmo que o réu apele dessa sentença, que interpõe recurso, a apelação em regra, tá? Em regra, não tem efeito suspensivo, ou seja, ele vai ter que sair do imóvel, tá? A não ser que ele realmente comprove uma situação, assim, muito extrema que impeça ele de sair do imóvel, e aí o relator lá do tribunal pode atribuir um efeito suspensivo aí como exceção para essa apelação dele. Mas é bem difícil. Em regra, não tem efeito suspensivo, a pessoa vai ter que desocupar o imóvel, e aí vai aguardar, né, o recurso. Se for julgado procedente a apelação, aí a pessoa pode até voltar no imóvel se quiser, mas se for realmente improcedente, né, e confirmar a sentença, aí, enfim, acabou mesmo, né? Não tem o que fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar, mas eu creio que seja isso mesmo. Pessoal, o nosso conteúdo para hoje era isso, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre essa matéria, tanto da primeira parte quanto dessa do despejo, queira perguntar? O despejo eu acho que talvez gere um pouco mais de dúvida, porque é algo que a gente vê no cotidiano. Então,
perguntem, tá? Aproveita que a gente tem um tempo aí de aula ainda. Então, fico aqui à disposição se alguém tiver dúvida. Ou quiser complementar com alguma experiência prática que teve. É bem legal para os colegas visualizarem também isso daí. Alguém quer comentar? Pode abrir o microfone e falar. Não? Bom, pessoal, então, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa, mas em regra era isso mesmo, não tem, como eu disse, a aula era mais sucinta hoje, comparado com as anteriores, né? E são procedimentos um pouco mais tranquilos aí de trabalhar. Só retomando então alguns avisos que eu dei no começo da aula, tá? Pessoal, reforço a necessidade de vocês tentarem entrar no horário correto, tá? Da aula. Semana que vem eu vou. Até então eu estou baixando a lista de presença só no final. Semana que vem eu vou dar uma tolerância aí de 10 minutos. Quem não entrou vai ficar com falta na primeira aula, tá? Porque hoje vocês viram aí que a internet já não estava boa. Além disso, eu tinha que ficar parando para ver toda vez que apita aqui a solicitação para entrar na aula, tem que ficar aceitando vocês. Se fosse automático, eu não ia me importar. Mas tá a mesma coisa de pessoas que chegam atrasadas na forma presencial, né? Tem que abrir a porta, interromper a aula e entrar. Então, aqui no aplicativo tá assim também. Então, tem gente entrando aí com mais de 20 minutos, meia hora de atraso. Se alguém tiver algum problema com horários, é só me comunicar, justificando por que eu não tenho problema também quanto a isso, tá? Já teve gente que me falou, inclusive da turma de vocês, que não poderia entrar no horário. Então, não tem problema. Agora, o que não pode é vocês deslancharem e atrasarem por simples atraso mesmo. Então, eu vou começar a dar falta na primeira aula. Eu sei que a gente já está no final do semestre, mas a depender da situação, pode ter gente que reprove por conta de falta, e aí não tem o que fazer. Então, procure entrar. Eu sempre dou uma tolerância aí de 5, 10 minutos, tá? Para que vocês vão entrando. Eu sei que não dá para entrar todo mundo ao mesmo tempo, mas o ideal é que 7 horas tivesse todo mundo na aula, né? Eu sempre entro no aplicativo aqui uns 10 minutos antes e fico aguardando com a câmera e microfone desligado para que vocês possam entrar. E eu vou aceitando vocês na medida em que forem entrando. Acho que o recado era esse, o principal aqui. Eu tinha falado também a respeito da pontuação. A gente já completou a pontuação de atividades de sala de aula. Então, agora eu peço que vocês, como não terão outras atividades, outros questionários, eu peço que vocês realizem pela internet. Se tiver algum livro para estudar, façam esse estudo para não deixar para a última hora, porque a prova vai englobar o conteúdo só do segundo bimestre, mas pode ser que caia também alguma coisa relacionada ao primeiro também, né? Talvez tenha exercício que englobe tanto uma matéria que a gente viu agora, quanto uma do bimestre passado. Vou dar preferência para as mais recentes desse bimestre, mas as que não foram cobradas na prova passada. Mas, eventualmente, pode ter algum exercício que cobre coisa lá de trás, né? E aí é importante que vocês tenham os estudos em dia para não ter dificuldade. Acho que não tem ninguém tão ruim de nota, mas muita gente já até tem a pontuação mínima, só falta mesmo a prova para ser aprovado. E tem gente que não, né? Mas tem que correr atrás. Em relação eu estava esquecendo, em relação à questão da disciplina, do problema que estava tendo em relação a preencher lá a porcentagem, né, do curso cumprido, alguém teve resposta depois da semana passada e teve o problema resolvido com relação às atividades do sistema que teriam que aparecer para vocês? Professor, o meu abriu o chamado, mas não foi resolvido ainda. Não foi, né? Porque é o seguinte, até a Sully do Matutino me encaminhou. Parece que eles estão tentando resolver o dela também, mas ela encaminhou a cópia da solicitação para coordenação
e acho que para a direção. Então, como vocês não tiveram resposta, eu creio que a maioria aí, pelo menos, não teve retorno satisfatório, pelo menos, algumas pessoas até tiveram retorno, não lembro quem que me mandou mensagem, parece que a pessoa que atendeu nem entendeu o que que era, estava dizendo que eu que tinha que postar atividade, Foi eu. mas não é. Então, a Bruna, né? Mas não era isso, né? A questão não é as atividades que eu posto. O que eu posto está lá. A questão é a atividade do sistema. É uma disciplina híbrida. Tem atividade do sistema. Então, Professor, mas será que agora no final do semestre já, né, caminhando dia 6 de novembro, eles vão colocar esses exercícios? Porque o que me chama a atenção é que ele está pontuando. Tipo, você abriu lá, só de você abrir e ver o que tem, onde o professor desafio nota máxima, a gente já tem a pontuação. então, mas não é nem do desafio nota máxima, eu estou dizendo desses exercícios internos da disciplina. Eu estou desconfiado que nem pontuação tem desses exercícios, viu? Porque eu não vi pontuação de como no semestre passado eu via na disciplina de metodologia, que tinha, que vocês não faziam, mas tinha vários exercícios que vinham no extrato, a pontuação separada. Agora de vocês, eu vou até abrir aqui. Eu vou só encerrar aqui a gravação para não ficar muito extenso, tá? E a gente continua. Quem quiser ainda conversar sobre isso, eu só vou confirmar umas coisas no extrato de ponto de vocês. Então, só uma boa noite aqui, já para encerrar a gravação, para quem depois também tiver que sair. Boa noite, pessoal, e a gente se vê na próxima aula. Eu vou encerrar aqui a gravação. Boa noite.